Já analisamos o Galaxy S10e e também o S10 Plus. Aí vimos que a Samsung deve ter pensado, e se retirarmos uma das câmeras para selfies, diminuirmos o tamanho da tela e também a capacidade da bateria? E foi assim que nasceu o S10 principal. Se vale a pena investir nele, é o que responderemos neste vídeo. Em 2018 vimos o nascimento da febre do Notch como uma tentativa das fabricantes de matarem as bordas largas ao redor da tela dos smartphones. A Samsung relutou, mas finalmente acabou cedendo. E por mais que o design do S10 seja diferenciado, esse furo na tela não deixa de ser um entalhe circular. Não concorda? O S10 é maior e mais largo que o S9, porém é mais fino e leve. O leitor biométrico agora fica na tela e utiliza uma tecnologia ultrassônica que demora um pouco mais para ler as digitais que a solução da linha S9. Como compensação, você terá um pouquinho mais de segurança e conseguirá desbloquear o aparelho mesmo que seus dedos estejam molhados ou até com alguma gordura. Aquele indesejado botão da assistente Bixby continua presente. A boa notícia é que a Samsung finalmente ouviu nossas preces e agora é possível remapear para ele acionar uma função mais útil à sua escolha. Como citamos no início, o S10 tem uma câmera a menos que o mais caro da linha, ou uma a mais se você comparar com o modelo mais barato. Se você não liga tanto para selfies com desfoque de fundo mais detalhado, ter um buraco a menos na tela é uma perda muito bem-vinda. O S10 tem desempenho melhor que o S10e, mas fica abaixo da variante Plus. Velocidade nunca foi o ponto forte da linha Galaxy. Por mais que a Samsung venha reformulando sua interface Android ao longo dos anos, ou só esteja mudando o nome da TouchWiz, seus flagships ainda são atropelados por iPhones e diversos rivais chineses, como por exemplo o novo Mi 9, que entrega o dobro pela metade do preço. Então é isso, um processador atrás dos concorrentes, rodando uma interface mal otimizada, não dá para esperar o melhor dos smartphones em desempenho. Mas vai dar conta do recado para quem não se liga muito em números de benchmark. A bateria cresceu, mas não tanto quanto na variante Plus. Em uso moderado, conseguimos um dia inteiro longe da tomada, mas quem forçar um pouco mais com jogos ou streaming de vídeos, terá que recarregar no início da noite. Como o carregador é o mesmo do modelo S9, também faz o aparelho passar os mesmos 90 minutos para ter a bateria totalmente recarregada. E por falar em recarga, a Samsung imitou a arquirrival chinesa Huawei ao incluir o suporte para carregamento sem fio reverso. Ou seja, você pode usar o S10 para recarregar acessórios ou até mesmo outros smartphones com suporte à tecnologia de recarga sem fio. Você que já é usuário da Samsung há algum tempo deve se lembrar da interface TouchWiz. Pois é, ela já foi renomeada para Samsung Experience na linha S8 e agora foi rebatizada para One UI. Rodando por cima do Android Pie, exibe ícones grandes e botões organizados na parte inferior para facilitar o acesso. Menus começam a partir da metade da tela para que você use o celular confortavelmente com apenas uma mão. Se você foi traumatizado pelas gerações antigas do Android da sul-coreana, a situação começou a melhorar um pouquinho. Mas claro que chamar a One UI de melhor é algo subjetivo. Nem todos apreciam o novo formato e o desempenho ainda precisa melhorar muito para alcançar otimizações como as oferecidas por Xiaomi e OnePlus, para citar alguns exemplos. Em tela, a Samsung continua mandando bem, apesar do controverso furo. Enquanto em áudio você será bem servido tanto pelos alto-falantes estéreo como pelo fone da AKG. O S9 chegou ao mercado com a promessa de entregar uma câmera reimaginada, mas que na prática não trouxe muita evolução comparado ao S8. Agora temos 3 câmeras na traseira. A principal tem abertura variável, como no modelo anterior. As novidades ficam mesmo para a lente ultra-wide e a teleobjetiva, que entrega zoom óptico de 2 vezes. Câmeras da Samsung ainda continuam entregando fotos com cores saturadas, e a diferença fica muito evidente ao compararmos com o iPhone XS, que entrega tons mais frios. O pós-processamento da Samsung ainda é agressivo para tentar reduzir os ruídos das imagens, o que acaba suavizando texturas. Sabe aquelas selfies em que você sai parecendo um boneco de cera? A Samsung deixou o efeito mais suave no S10. Por mais que seja uma boa evolução, a Apple ainda entrega selfies com maior nível de detalhes. O modo retrato está melhor, mas ainda percebemos algumas falhas. Reparem no cabelo no topo. Para ser justo, o iPhone também peca. Porém, percebemos a mesma falha nas orelhas com o efeito forçado do S10.
Aqui fica evidente a falta da segunda câmera frontal que está presente no S10 Plus. A lente teleobjetiva é algo que estava presente no S9 Plus e é bem-vinda agora no S10. É possível dar zoom sem comprometer a imagem, mas o destaque mesmo fica para a lente ultra-wide também presente nos demais modelos da linha S10. Você pode capturar muito mais do cenário ou tirar fotos de uma turma muito grande. Vai caber todo mundo sem sair ninguém cortado. Há modo noturno para capturar fotos melhores à noite, mas não espere a mesma qualidade da linha Pixel. O smartphone do Google registra imagens muito mais claras e ricas em detalhes. A filmadora faz um bom trabalho com estabilização eficiente. Porém, em alguns momentos, o foco automático não funciona como deveria. Em nitidez, o iPhone XS ainda é melhor para filmagens, especialmente com a câmera frontal. Sem dúvidas, a câmera do S10 apresenta um bom avanço e traz um conjunto de lentes que torna a experiência de fotografar mais divertida. Samsung volta a competir de igual com a Apple em foto. Só falta correr atrás de melhorar seu software. O S10 realmente é a inovação que se esperava? A marca coreana renovou o design, adicionando um furo na tela, várias câmeras para se divertir em qualquer tipo de cenário, bom desempenho, interface prática e funcional. Ele é um bom aparelho top de linha, mas pelo preço que a Samsung pede deveria ser mais rápido e ter bateria maior. A empresa cobra pela qualidade superior de sua tela e o som potente que supera rivais. Não me entenda errado, o S10 é um ótimo smartphone. Só há alguns deslizes da sul-coreana que são difíceis de entender. Por isso, nossa sugestão é realmente investir um pouco mais no S10 Plus. Para conferir as fotos exibidas nesta análise e outros detalhes técnicos, dê um clique no link que está na descrição. Se tiver mais dúvidas sobre o S10, comenta aí abaixo que teremos prazer em responder. Eu sou Wesley Moraes para o tudocelular.com. Um abraço e até a próxima!